E nessa aula a gente vai falar sobre especificidade dentro do CSS. Essa talvez seja a aula mais importante aqui do módulo, porque esse é um assunto muito importante mesmo. Não é difícil, tá? Não é difícil de entender. Isso com certeza vai ficando mais fácil ao passar do tempo, né? Quando a gente vai cada vez mais usando o CSS e aplicando as coisas. No começo pode ser um pouco confuso porque tem algumas regrinhas, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem rápida, que sucinta, né? Para você entender é, realmente como que funciona esse conceito. Porque existem formas de a gente aplicar o CSS, né? Que foi visto aí na aula anterior. Mas algumas formas, ela é mais específica do que a outra. E dependendo de como você está aplicando, ela vai sobrescrevendo os valores. É o que a gente vai entender aqui agora. Tem uma listinha aqui do que é mais específico é, em uma ordem crescente, digamos assim. Seletores universais é o menos específico. O tipo de seletor, isso aqui seria o quê? O nome da classe, né? A forma que a gente aprendeu ali até o momento a aplicar. As classes, aí vem as classes, né, aqui, que a gente usa bastante aqui dentro do CSS. Atributos, seletores. Quando a gente tem algum atributo e quer estilizar a partir desse atributo aqui, ele é mais específico do que classe. As pseudoclasses, que é um assunto que a gente vai ver mais pra frente aí. Os IDs são bem forte na questão da especificidade. E o estilo em linha. Aí a gente tem uma exceção que a gente vai ver no final desse vídeo. Mas, beleza. Apenas falando aqui pode ser que realmente não dê para entender. Bora ver o que a gente está fazendo aqui. Eu tenho uma div vermelha aqui, tá? Que eu estou aplicando a partir desse cara aqui, do tipo de seletor, que é um dos menos específico possível, né? Beleza. Se eu quiser mudar a cor desse cara aqui através da minha classe, como que eu posso fazer isso? Então, através da classe, a gente vai passar aqui e vai mudar para background. Vou passar green, por exemplo. Beleza, ele mudou. Por quê? Porque a classe é mais específica do que esse tipo. Mas você pode pensar que tá mudando porque esse cara aqui tá embaixo desse primeiro e como o CSS ele é uma cascata, ele sempre vai pegar a última estilização, certo? É dessa forma que o CSS funciona realmente, né? Ele vai indo lendo, né, linha por linha de baixo para cima. De baixo para cima não, de cima para baixo, perdão. Mas para provar que não é isso que está acontecendo, eu posso definir esse cara aqui antes mesmo dessa div. Então, se realmente fosse isso que acontecesse sempre, né? Se cada linha fosse sendo lida e o que tivesse mais embaixo fosse realmente o mais importante, então a nossa div teria que ficar vermelha. Mas ela não ficou porque existe a especificidade no CSS. E a classe, nesse caso, é mais específica do que somente a gente passar o nome da tag ali. E o que é mais específico que a classe ainda é o nosso ID, que eu vou passar também em cima da nossa definição da classe aqui. Eu vou mudar a cor desse cara para azul. E você vai ver que ele vai mudar para azul também, porque o ID é mais específico ainda, certo? E o que é mais específico que o ID? O estilo em linha. Isso aqui deve ser evitado, tá? Fazer estilização em linha. A gente não. Eu acho, não lembro se eu estou usando em algum projeto, mas muito provavelmente eu não estou usando em nenhum projeto, porque eu não uso isso aqui, eu evito ao máximo. Porque, cara, essa questão de especificidade, ela pode gerar esse tipo de desentendimento, né? A pessoa pode ficar um pouco confusa, porque tem várias opções para você usar o CSS e estilizar um elemento. E isso realmente pode causar uma confusão, né? Ter em mente, até você decorar, né? Você ter em mente que como que funciona, o que é mais específico que o que, é, fica naquela lá, né? Do meu CSS não funciona, o CSS é quebrado, não consigo entender CSS. Então, esse com certeza é um dos principais motivos das pessoas não entenderem. Mas eu quero deixar desde já, logo no começo do curso, isso bem explicado, tentar fazer com que você entenda. Se você não entendeu algum conceito, pode me procurar depois dessa aula aqui, deixa um comentário, enfim. Mas isso aqui realmente tem que estar bem claro na mente de cada um aí. Então, aplicando aqui um cinza, o inline, ele realmente é o mais específico de todos, certo? Mas, como eu disse, não é interessante fazer isso aqui.
mas é possível, né? É possível ser feito. Mas, aí nesse caso, a gente tem uma exceção que eu falei no início desse vídeo. Qual que é a exceção? Bom, se esse cara aqui já é interessante não usar, eu já não recomendo, então você imagina a exceção disso tudo, né? Que seria o exclamação important. Se a gente passar esse carinha aqui, essa regra no final, você vai ver que ele vai voltar para vermelho. Isso aqui sim causa uma bagunça na cabeça de quem está começando e quem está estudando. Cara, a gente está falando aqui do tipo, de um dos tipos menos específico possível, que é apenas o nome da tag. Tem esse cara na frente dele, esse cara na frente dele e esse cara na frente dele. Mas se eu passar essa regrinha aqui, não interessa o que tiver na frente, ele vai ser aplicado, porque o important é o poder de todos, assim, né? É o que está mais à frente de tudo. Então, tente tomar bastante cuidado, evite usar esses caras aí, tente sempre seguir um padrão ali de usar classes e tudo mais, que a gente vai ter menos problemas possível dentro do CSS, certo? Mas seria basicamente isso, a especificidade dentro do CSS. Nossa senhora, me atrapalhei todo. Mas é basicamente isso. Tem algumas maneiras aí, né, da gente trabalhar e estilizar os nossos elementos. Mas você tem que ter em mente do que cada uma funciona e tomar um certo cuidado, né, na hora de criar o CSS. Porque pode causar, sim, uma confusão, ainda mais quando o CSS vai ficando grande e cada vez maior, maior, várias páginas de CSS. Pode realmente, né, gerar certos conflitos aí, você vai acabar se perdendo e não entendendo o que está acontecendo. Mas é basicamente isso que eu queria passar nesse vídeo. Espero que você tenha entendido bem isso aí e fixado bem esse conceito. E bora aí para as próximas aulas que tem muito conteúdo vindo. Tudo isso aqui vai ficar mais claro ainda no decorrer dos projetos. Logo após esse módulo de CSS, a gente vai desenvolver o primeiro projeto. Aí a gente vai ter algumas sessões ali falando sobre JavaScript. E depois do JavaScript é projeto atrás de projeto. A gente vai ter ali uns 4 ou 5 projetos a mais que vão ser seguidos assim, o desenvolvimento deles. E vai ser muito bacana da gente é, praticar, né? Colocar na prática tudo isso que a gente vai ver, que a gente viu sobre HTML, que vai ver sobre CSS e que ainda vai ver sobre JavaScript também. Então, bora lá que tem muito conteúdo vindo aí.